Deles e delas, um oferecimento Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Boa noite, estamos entrando no ar aqui pela Rede CNT, televisão, canal 9, NET, canal 22, com mais um Deles e Delas. 27 anos no ar, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pelo seu prestígio. Bom, hoje vamos falar de futebol, hein? Nosso convidado de hoje é um dos presidentes mais contestados que temos aqui no futebol brasileiro, dirigente, mas também é muito competente também, e à frente do nosso querido Clube de Regata Vasco da Gama, que ele preside já vários anos, que já está à frente do nosso Clube de Regata Vasco da Gama. E tem muito assunto hoje para falar sobre futebol e principalmente do nosso querido Vasco da Gama. Boa noite, presidente Eurico Miranda. É um prazer enorme, mais uma vez, estar recebendo aqui o nosso Deles e Delas. Boa noite, Leleco. Boa noite a todos. É sempre um prazer eu vir aqui. Eu estou em casa. Isso aí, está perfeito. Nós sentimos em casa com a sua presença aqui também. E a nossa querida Liliana Rodrigues, que está sempre diariamente lá no dia com a sua coluna, vai apresentar seus convidados de hoje. Boa noite, presidente, tudo bem? O senhor está em casa mesmo, está aqui do lado, né? São Cristóvão, só dar um pulinho aqui, né? Bom, obrigada, Leleco, mais uma vez pelo convite. Cláudia Cataldi, querida, jornalista, tudo bem? Tudo bom, Liana? Prazer estar aqui. Bem-vinda ao Deles e Delas dessa noite. Muito obrigada. Tá bom? Pedro Costa, meu querido amigo, jornalista, consagradíssimo, sabe tudo de futebol, né? Tem até que me preparar, porque eu vou perguntar, né, Pedro? A gente sempre aprende, a gente nunca sabe tudo. O que anda acontecendo, a gente tem que aprender muita coisa ainda. É verdade. Olá, voltamos agora com o nosso Deles e Delas dessa noite, entrevistando o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Eurico Miranda, super polêmico, né? Aliás, presidente, que ele contar um episódio muito engraçado. Sabe que eu fiz um intensivão de Vasco antecedendo essa entrevista e eu tenho um grupo no WhatsApp na minha família, né? Eu coloquei assim, vou entrevistar Eurico Miranda. Alguém quer sugerir uma pergunta? O senhor nem queira saber, viu? Vascaínos, flamenguistas, botafoguenses, seu nome entrou na boca do povo. Mas vamos lá, presidente, me diga uma coisa. Soube que a sua paixão pelo Vasco é muito antiga, né? Desde o Colégio Santo Inácio, desde garotão, você já andava aí atrás do Vasco. Como é que começou isso? Antes do Colégio Santo Inácio. Mas por quê? Como é que começou? Eu acho que eu nasci Vasco. Mas apresentado por quem, assim? Seus pais eram portugueses, né? Se eu nasci Vasco, não preciso ser apresentado, já sou Vasco. Deus mandou uma... Não, eu nasci Vasco. Mas meu pai era vascaíno. Tinha raízes vascaínas já. Meu pai era vascaíno, mas eu nasci Vasco. Quer dizer, então não. É evidente que essas paixões se cultivam, né? E a gente primeiro tem aquele negócio de tal, mas depois à medida que a gente vai participando, vai convivendo, vai vendo, aí a coisa muda. Aí é negócio que não tem muita explicação, não. Aí é um misto de paixão, de amor, de tudo. O senhor já foi diretor de futebol, já foi vice-presidente. E quantas vezes já foi presidente do Vasco? Eu já tenho mais de 50 anos de presidência de atividade. Eu tive 2 mandatos antes anteriores e agora tenho um mandato. E está agora, em novembro, vai ter a nova reeleição no Vasco e o senhor é candidato de novo à reeleição para presidente. É o normal que isso vai acontecer, né? Vamos ver. E quantos títulos acumulados nesses anos todos teve à frente? Eu não sei, eu costumo dizer que no meu tempo de Vasco, porque eu estou à frente, dirigindo futebol, desde 1980. Então, tive uma interrupção aí de 7 anos, mas no tempo que eu tive efetivamente à frente do futebol,
Eu desafio que tenha um dirigente que tenha tido mais títulos do que eu tenha participado, né? Título de todos, desde... Mas qual foi o mais importante dessa leva desse título todo? O mais importante que marcou mais? Você tem a Libertadores, você tem o Sul-Americano, que é a Mercosul. Eu tenho, dos 4 títulos brasileiros que o Vasco tem, 3 eu tive participação. E fora os campeonatos estaduais, fora outros títulos internacionais. Mas, para mim, o título mais importante que eu participei, quer dizer, participei de forma indireta, é que o Vasco foi campeão, o primeiro campeão sul-americano, o primeiro time brasileiro a ser campeão fora do Brasil, com título internacional, foi o Vasco, e foi campeão sul-americano, invicto, em 48. E não era nascido. Levou... Não era nascido. Nem eu. Eu não era nascido 4 anos antes. Mas só que esse título não era reconhecido. Certo. E nós, depois de um trabalho, pesquisa e etc., nós fizemos com que a Sul-Americana reconhecesse esse título e que é o primeiro campeão sul-americano, que é o Vasco. Então, esse para mim, apesar de eu não ter a participação direta, foi o título mais importante. Agora, Eurico, você tem a noção exata de que quem trabalha no futebol, dirige futebol, ninguém marcou tanto à frente de um clube como você? Você tem noção disso? Eu acho que é difícil comparar. É difícil comparar. Eu, às vezes, quando eles me falam o que você ganhou, o que você não ganhou, etc., eu quero que eles apresentem um outro. Agora, presidente. É por isso que hoje você, quando vê um acontecimento como teve em São Januário agora, interditando absurdamente o estádio, você teve a coragem de culpar a Polícia Militar pelo que aconteceu lá? Eu acho que isso é um assunto que a gente precisa até dissecá-lo, né? Porque, na grande verdade, o que está acontecendo com o Vasco, historicamente, ele é vítima desse tipo de perseguição. Por quê? Porque o Vasco foi o clube que abriu a porta para os negros, para os operários. O Vasco sempre ele enfrentou o sistema e não concordava com certas coisas que eram impostas. Porque se a gente vai lá na origem, né, o futebol era praticado por uma elite. E o Vasco abriu as portas e, para isso, teve que travar inúmeras lutas. E essa perseguição continua. O que aconteceu, por exemplo, nesse episódio de São Januário, é que nós tivemos lá aquele jogo que a PM sabia que era um jogo de alto risco. Fosse onde fosse o jogo Vasco-Flamengo, é sempre um jogo de alto risco. Aí o que é que ela faz? Primeiro, não manda contingente suficiente. Adequado. Não manda contingente suficiente. Não se preocupa com fazer como tem que fazer quando é um jogo de alto risco, que você tem o JEP, que é o estádio, que faz do estádio, e tem o policiamento que tem que ser feito no entorno, que é feito pelos batalhões, tem que pedir o batalhão de choque, tem que pedir cavalaria, tem que pedir policiamento com os cães. Tudo isso, num jogo desse, tem que ser feito. Eu, preocupado com o que podia acontecer, até contrariando algo que eu me surgi contra, porque um jogo no Maracanã de torcida única não é a mesma coisa. E eu fui contra a torcida única. Mas, diante do que estava acontecendo, eu sugeri que nós tivéssemos aquele jogo em São Januário com torcida única. O JEP não... O Flamengo ficou com uma pequena fatia, tinha 5%, então podia fazer com torcida única, porque no retorno, então fazia com torcida única. Mas só que o JEP lá não concordou e tal. Muito bem. Mas tem o jogo. Aí vamos aos fatos. O que acontece?
Acontecimento na arquibancada, de uma briga na arquibancada, isso é mais do que comum. Mas é lamentável, né, presidente? Não. Mas não é só aqui que existe. Não, mas deixa eu fazer Não, só... lamentável são as consequências. Briga Claro, mas briga desculpa, briga na arquibancada. Se você deixar eu completar, você vai entender o que eu quero dizer. A briga na arquibancada é comum, mas é comum há vários anos. Há 50 anos, desde que... Nas briga que eu falo, é um conflitozinho que, se você tem policiamento devido, se a PM estivesse lá, ele abafava aquilo ali e resolvia. Porque é uma briga entre dois ou três torcedores. A própria torcida, torcidas tem dois ou três brigam com outros três e tal. Então ali, e a PM entra e resolve. Quando eu falo desse tipo de briga. Ora, aí o que aconteceu? Na verdade, a PM não tinha policiamento na arquibancada como devia. E teve aquele conflito. Claro, quando você conversa, que é lamentável, porque começam outros a participar. E aí você vai aumentando. O que faz a PM? Ela não estava no campo. O que faz a PM? Despreparada, de uma forma abusiva e demonstrando que ela foi conivente com o que aconteceu. O que ela faz? Começa a atirar bombas de efeito moral para o meio do povo, onde tem criança, onde tem idosos, onde tem... Mulheres também, Não, as mulheres eu até estou dizendo, estou botando idosos como tanto faz, mulher ou homem. As mulheres mais jovens até conseguem suportar igual os homens, mas o grande problema é o seguinte, é que eles não levaram em consideração nada, eles atiravam as bombas de qualquer maneira para o meio. Jogando gás de pimenta também, E aí o que aconteceu? Claro, aquilo ali... Revolta, né? Tem uma revolta. Além de eu já entender que aquilo ali era um negócio que já estava preparado, que vinha gente preparada de fora para, na primeira oportunidade de um resultado negativo, poder partir. Gente que não é do clube. Não, até financiados por alguém que seja do clube. Andaram falando, né, que só acha que a oposição teve influência nisso, a oposição com interesse eleitoral. Andaram falando na imprensa que a oposição teve. E é verdade. Mas a PM podia acabar com isso tudo. Se eu soubesse, eu dizia o nome aqui para você. Diria. Eu não sei. Claro que eu digo. Se eu estou dizendo e estou afirmando, como eu já disse eu fui como testemunha na delegacia de homicídios e disse que a PM foi, para mim, a grande responsável pelo que aconteceu. E, ora, aconteceu aquilo. Por que acontece? Aí as pessoas querem correr, pulam para ali, pulam para lá. Desesperam, né? E que estava lotado o estádio, tinham 20 mil pessoas nesse dia, 20 mil pessoas em São Januário. Mais do que isso. O que acontece? Aí é que entram aqueles que se aproveitam, né? Que querem fazer. Que depois... Os baderneiros, Você viu algumas cenas que é negócio de black bloc, negócio de... Ninguém vai... Aquilo interessava a quem? Não interessava. O Vasco é que não interessava. Quem fez tudo para que aquilo não acontecesse, tanto que, nesses fatos, todos que aconteceram, e que eu já aqui relatei e acho que quem foi a culpa, o primeiro a se manifestar fui eu e o Vasco, para que fosse esclarecido, fosse aberto o inquérito e fosse esclarecido. Apresentamos queixa na delegacia, tudo. As câmeras que gravaram lá uma série de pessoas, nós entregamos na delegacia. Agora, começaram aí as coisas, o GEP, esse grupamento da Polícia Militar, pela sua ineficiência, pela sua cumplicidade com o que aconteceu,
Aí eles têm que fazer um relatório. Aí eu quero fazer só um parênteses. O que alegaram, presidente? Não, aí alegaram. Qual foi a alegação dele? Aí alegaram que, sabe, aí eles fazem o relatório, que aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, e mandam para o Ministério Público. O Ministério Público, ele caminha para o Ministério Público. E eu aí quero fazer um parênteses, ele manda para o Ministério Público. O Ministério Público, claro, aí faz, tal, joga, aí atribui como se fosse, como se nada tivesse sido, se nenhuma providência tivesse sido tomada para a realização daquele jogo. Aí eu faço um parênteses. O relatório que o GEPS faz, por exemplo, no estádio São Januário, é um. Mas no estádio, nesse que eles chamam de Urubuzão, Urubu do Flamengo lá na ilha, né? Não tem relatório. Por quê? Porque membros do GEP, oficiais comandantes e tal, lá do GEP, têm firma de segurança e prestam serviço ao Flamengo. Ora, aí, como é que ele vai fazer o relatório contra a segurança que ele mesmo dá? Não faz. Aí faz ao contrário. E aí, o que é que acontece? A gente chega-se a uma conclusão depois do cara chegar e tomar a primeira medida. Você vê os absurdos que acontecem. Primeira medida, que acho que até o Vasco tinha que sofrer uma sanção pelo fato daquilo que aconteceu. Daquilo que aconteceu. Mas a CBF, por exemplo, de cara, ela fez com que o Vasco que se jogasse no Vasco com portões fechados. Bom, acho, no meu entendimento até era uma punição correta. O que faz o GEP? Esses absurdos. Nós não podemos dar segurança no entorno de São Januário. Sem ninguém, sem público. Sem público. No entorno. Aí pode dar, então, pode dar no Engenhão. Aí pode dar, tá bom. Aliás, eu não dou segurança. Cá para nós, você não tem segurança em lugar nenhum nesse estado. Mas no entorno não podemos dar. E o Vasco foi penalizado duplamente. Por quê? Não pôde jogar no seu estádio, teve que jogar fora e com portões fechados, porque ele não dava segurança. E como consequência, depois, numa medida liminar, o Tribunal de Justiça Desportiva deu a interdição de São Januário. Por quê? Porque aí entra o negócio da imprensa. A imprensa, que nunca teve nenhum problema, pessoas, elas tinham que fugir para algum lugar. Aí começaram a pular na cabine da imprensa. É evidente que numa situação dessa, aí entra sempre um que vai lá e aí provoca o cara da imprensa e fala, aí interditaram o estádio, o STJ interditou o estádio, e para que o Vasco apresentasse os laudos, que tem todos, e que apresentou todos, mas que fizesse algo para proteger os jornalistas que frequentam. Os radialistas que frequentam lá as cabines. Eurico, mas para resumir, as medidas tomadas contra o Vasco foram medidas exageradas. Evidente, e mais do que exageradas. Mais do que exageradas. Ora, nós já fizemos aquela cobertura. Agora, mas em seguida, vem o Ministério Público e num negócio que não tem, pede, e o magistrado lá deu, interditando São Januário por 6 meses, prorrogando por mais 6 meses. Ora, agora eu dirijo um público que conhece das coisas. Vocês já foram ao estádio, esse estádio, que dizem que é um estádio lá, o Urubuzão, que só tem uma entrada e uma saída? Vocês já foram ao estádio Judite Coutinho, aquele que é o estádio do América? E aí? E aí lá pode? E o Vasco tem que ser interditado? Mas, agora o Vasco é um estádio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui como mãe de torcedor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de mãe de torcedor jornalista. Comercial já Deixa eu falar, Eurico, por exemplo, por acaso naquele dia
do jogo, da briga, da confusão, eu tinha ido levar meu filho, porque enfim, em trânsito fui levá-lo. Ele entrou por uma entrada lateral, eu já fiquei apavorada quando soube que era Vasco-Flamengo, né? Ele disse, não, esse problema e tal, não é? Foi. Enfim, e comecei a ver aquela confusão, comecei a ficar angustiada, ligar, telefonar, como metade do Rio de Janeiro ficou, que alguém tem filho vascaíno. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que o Vasco, assim, um pensamento não de jornalista, de mãe, será que o Vasco não sabe selecionar essas pessoas? Será que o Vasco não conhece parte dessa torcida que briga? Será que essas caras não são manjadas? E isso que eu queria saber. Esse pessoal é manjado, não é? O Vasco não seleciona nada. Não, selecionar no sentido não de barrar, mas de saber não, separar. Mas o Vasco não seleciona nada. Como é que Mas você você não pode barrar essas pessoas não brigam sempre? A polícia sabe. É igualzinho as a polícia sabe que tem na rua. Tem alguns que são punidos. Alguns são punidos. Mas só que eles têm uma punição, por exemplo. Eles não podem ir a jogo. Tem que comparecer na delegacia. A polícia sabe. Esse JEP sabe quem são. Por que não conduz para a delegacia? Agora, eu não posso fazer isso. Estou falando a você como mãe, você não conhece bem o que é São Januário. Sabe quantas crianças eu tenho em São Januário? Eu conheço, sim. Não conhece, não. Tenho 2.000. 2.000. Eu sei disso. 2.000. E não tenho mãe nenhuma que fica preocupada com as 2.000 que vão lá. Eu tenho uma escola dentro do Vasco. Não, estou falando do jogo, não, né? mas Lógico, não estou falando no dia a jogo. dia. Nunca ninguém ficou preocupada com isso, porque lá é um estádio com absoluta segurança. Agora, o que se coloca, o que se tenta colocar, é algo que é absolutamente inaceitável. Inaceitável. Quem conhece bem o que é aquilo, quem conhece bem o que é o estádio de São Januário, isso é uma ofensa a um estádio daquele, que é um estádio. Não, o que é ofensa exatamente? Hein? O que é ofensa exatamente? Interditar São Januário? Dizer que não tem segurança? Pô, o estádio tem segurança. Mas, agora, realmente... porque eu tenho que pedir os comerciais aqui, só para explicar para os nossos telespectadores, o estádio do Vasco está interditado durante 6 meses ou a punição de 6 jogos sem ter a tua torcida? Não, está com... São duas coisas separadas? Não, está com 6, isso é do STJD. Mas veio aí agora da Justiça, direto, um despacho que o estádio estaria interditado por 6 meses, que é um absurdo. Não, vamos recorrer. Isso vai mudar, mas... Cláudio, faz uma perguntinha para pedir o comercial, por gentileza. Pode pedir o comercial, eu aguardo. Não, quer? pode fazer. Pode fazer. Presidente, não é a primeira vez que eu lhe entrevisto, né? E como o Pedro disse, a sua gestão é bastante marcante. Se houvesse um curso para ensinar a ser dirigente, ministrado pelo senhor, o que o senhor ensinaria? Bom, eu vou ter que pedir para os comerciais aqui, você já vai responder a pergunta da Cláudia. Mas antes eu quero dar uma mensagem aqui da nossa aliança. Você sabe o que é Carteirada do Bem? Se não sabe, basta então agora você baixar o aplicativo Carteirada do Bem no dispositivo Android, iPhone e Windows Play. E você vai encontrar as leis que protegem o seu dia a dia, que foram aprovadas pela Alerj, Defesa do Consumidor. Há vagões para mulheres e tantas outras. Este aplicativo foi vencedor do Prêmio Aberge na categoria mídia digital, com mais de 250 mil downloads. Bom, vamos a um rápido intervalo, voltamos já. O presidente do Clube de Regata Vasco da Gama, Eurico Miranda, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Bom, voltamos com o nosso Deles e Delas, já polêmico dessa noite com o Eurico Miranda. Né, Eurico? Vamos falar aqui com a Cláudia, que a Cláudia tinha feito uma pergunta. Repete. Então, presidente, se houvesse um curso na sua gestão que é austera, marcada, o senhor não se preocupa em fazer simpatias, né? É uma gestão dura, como o Pedro, meu colega querido, falou. Se tivesse um ensinamento, um curso, uma maneira de ministrar, o que o senhor ensinaria? Essa é uma boa oportunidade que você me dá de mostrar que as pessoas falam que você tem que fazer a chamada administração profissional. O Vasco, antes, ele tinha até um CEO, que era como se fosse o presidente. E arrasaram com o Vasco, acabaram com o Vasco. O Vasco só não acabou, porque o Vasco é algo que não... Ele é indestrutível. Inacabável. É indestrutível. Só porque senão teria acabado essa gestão profissional que o pessoal fala. Se eu posso dizer alguma coisa, que é o que eu digo, não é gestão profissional que vai um dia resolver qualquer tipo de problema, não no Vasco, em qualquer clube.
Eu acho que clube de futebol tem um negócio, tem um componente muito grande nisso, que é chamado da paixão. Você tem que ter um amor por aquilo. E aí, por isso, quando você fala em dirigente amador, mas o dirigente amador também não pode cair de paraquedas. O dirigente amador, o curso que ele faz é vivendo no clube, é conhecendo o clube. Eu, por exemplo, te dou um exemplo meu, eu cheguei à presidência, mas passei por todos os cargos que podia ter no Vasco. Fui diretor de secretaria, fui diretor de cadastro, fui no basquete, passei por todos os departamentos. E você vai conhecendo, O chão da fábrica, né? Esse é o grande curso. Porque aí fazem cursos aí, por exemplo, tem curso de gestão esportiva. Aí você vai lá, faz um curso e acha que com isso ele está preparado e vai e dá com os burros na água. Agora, presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa paixão que o senhor tem pelo clube, naturalmente, ele gera muitos aborrecimentos e muitas alegrias, provavelmente, né? Agora, o senhor está muito, assim, o senhor tem tido muita polêmica, muita briga, muita confusão para chegar ao poder. É muita testosterona misturada, eu acho. O que ele faz manter essa decisão de lutar pelo Vasco? O senhor disputou com o Calçada, levou o Bebeto, fez tanta coisa pelo Vasco, mas no meio de muita confusão. Lá tudo é muito confuso, muita briga para chegar aos cargos e tal. O que lhe dá força, assim? Sua família, seu apoio? O que não faz tem briga, não tem briga para dar... Briga não, disputa, vou mudar a palavra. Mas não tem para chegar aos cargos. Eu vou te falar claramente o meu caso. Eu, por exemplo, eu estive no Vasco sempre dirigindo em cima, durante muito tempo, como eu falei, desde 1980 que eu fiquei à frente do futebol, depois fui para a presidência durante 2 mandatos. Eu não disputei eleição. Eu nunca perdi uma eleição no Vasco. Nunca perdi. Mas não perdeu por Calçada? Não perdi nada. Perdi a eleição. Eu disputei uma eleição. Disputei uma eleição. E eles, no terminada a eleição, eles disseram que não assumiam se eu não voltasse ao Vasco. Bom. Isso é perder? Mas ocupando o cargo de direção? Não. Eu, há 7 anos, não, minto. Há 10 anos atrás, porque eu já estou para fazer 3 agora na presidência, teve uma eleição. E eu resolvi não participar, por motivos de ordem pessoal. Quer dizer, eu não queria passar para ninguém, mas eu precisava me tratar. Eu estava com uma doença séria e eu precisava me tratar. Qual era? Hein? Qual era? É uma doença que o pessoal não gosta de falar, mas que eu enfrentei e ganhei, chamada câncer. Eu tive uma doença forte, muito forte. E enfrentei e levou quanto tempo nisso? Não, eu saí, não disputei a eleição. Bom, aí está tudo bem. Aí assumiu lá o Roberto Dinamite, que era uma... Aliás, o senhor trouxe o Roberto Dinamite para o Vasco. Um jogador de futebol, um cara que chuta a bola não pode chegar e pensar que vai dirigir um clube como o Vasco. Isso é outra coisa. Ele não disputou a eleição, colocaram ele lá, né? O senhor ficou muito aborrecido por isso? Não, eu não. Por mim... Nós vascaímos, eu vou falar sobre ele, nós ficamos muito aborrecidos, porque a admiração do Roberto Dinamite foi tremendo, foi totalmente negativa. Se ele fizesse alguma coisa... Não, mas eu estou perguntando porque foi ele que levou o Roberto. Eu trouxe o Roberto como jogador, trouxe da Espanha, porque ele foi para lá. Retornando, né? Porque que é o que é do meu estilo, porque chegou aqui uma declaração, queria jogar no Flamengo. Ele mesmo tinha dado declaração que ia jogar ao lado do Zico e tal. E isso era uma afronta à torcida do Vasco. Mas o senhor tirou o Bebeto também, que era do Flamengo. Eu não tirei nada. O Bebeto quis que ver. Chegou lá, paga e... A falta do Roberto Dinamite, quando ele trouxe para a Espanha, o Vasco ganhou de 5-2 e os 5 gols do Roberto Dinamite. Aí eu trouxe o Roberto de volta por essa razão. Isso já trouxe lá atrás. Mas o problema da gestão, isso eu quero falar. Ele teve essa gestão, uma gestão terrível para o Vasco, que ele praticamente não dirigiu. Eram os caras que
Isso que eu falei para você, de CEO e tal, botar o papel lá para ele assinar, ele assinava. Se ele mal assinava em português, de repente botava um papel em inglês para ele assinar, ele assinava. Quer dizer, então, assinou, e que era o presidente e recebia. E, infelizmente, a gente teve que herdar isso tudo. Agora, eu voltei ao Vasco. Não, eu vou responder a ela, porque ela pode estar pensando outra coisa. Eu voltei ao Vasco não pensa. porque o Vasco, e eu quero deixar isso muito claro, eu só voltei ao Vasco porque eu estava vendo o Vasco descer num abismo e que não tinha como... Eu tentei parar esse abismo. A minha volta foi essa. Ou seja, porque eu só... E estou no Vasco hoje porque o Vasco precisa de mim. Precisa de um cara que tenha tempo no negócio de futebol, que eu, modéstia à parte, tenho tempo e conheço alguma coisa disso. Ficar 24 horas. E conheço alguma coisa disso. E tenho muito tempo de futebol, muito tempo. E conheço alguma coisa e tenho condição de fazer. E estou fazendo além do que posso. Além do que posso, sinceramente, no sentido de recuperar o Vasco. E que hoje, quem esteve lá há 2 anos e meio e que hoje vai lá, vai ver o que é aquilo. Agora, independente desse assunto, para você se tornar um bom dirigente, é preciso que haja também uma boa competição. E o que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro, recentemente num jogo agora, o clube faz um gol, o bandeirinha, que está do outro lado, anula o gol. Então, a arbitragem de qualidade, os espetáculos no estádio, o Vasco tem um estádio de futebol e é vetado, por razão, por falta de segurança. Aí joga o clube em outro lugar aí que não tem nenhuma segurança. Como é que se analisa o Campeonato Brasileiro de uma maneira geral, levando em consideração, inclusive, as arbitragens? A arbitragem, rapaz, tem umas coincidências, né? Você vê, os 3 casos mais rumorosos que tiveram aí, negócio da arbitragem, foi com o Flamengo, e benefício do Flamengo. Quer dizer, agora, a arbitragem, a gente não fala. Eu, por exemplo, esse Campeonato Brasileiro que está, arbitragem, o Vasco não teve um pênalti, marcado favorável a ele. Já teve 7 contra. Favorável. Vê se tem algum outro clube que tenha acontecido isso. Agora... Você acha que há uma perseguição no Vasco? Eu não tenho dúvida, É falta de simpatia, é falta de simpatia. Mas com o clube ou com o senhor? Comigo? Não. O negócio, o Vasco faz um mal danado a muitas pessoas. Incomoda, né? O Vasco faz um mal danado. Ô, Leleco, teu pai foi um que enfrentou esse negócio, a mídia de uma maneira geral, e Vasco, e bacalhau, e quando ninguém era, e dane-se, ele falava, e pronto, e acabou. Falava, o pessoal vaiava, aplaudia, foi isso. O Vasco é coisa de luta. Aliás, o Vasco é resistência. A história do Vasco é de resistência. E a gente resiste. Só que o Vasco tem demonstrado, através dos tempos, que ele resiste e ganha. Aliás, eu vou dizer uma coisa que muita gente não vai gostar. Diga uma coisa mais uma. Diga. O Vasco foi fundado em 1898 no Remo. Depois veio o futebol. Mas ele foi fundado com uma coisa clara: dar oportunidade aos menos favorecidos e, ao mesmo tempo, competir de igual para igual com os outros. E o objetivo maior: ganhar do Flamengo. Ganhar do Flamengo. O Vasco foi fundado para ganhar do Flamengo. Por isso foi nessa deu disputa. Esse problema em São Januário. Foi o Vasco jogando melhor. O Vasco foi, o Vasco foi isso para ganhar do Flamengo. Porque o cara dizer que é Flamengo, Até Flamengo. hoje, né? Para ganhar não, Flamengo. Isso é fácil. O cara faz uma pesquisa. O que você é? Flamengo. Você já foi a um estádio de futebol? Nunca. Mas é Flamengo. É Flamengo. Isso é a mesma coisa. Da cerveja. Qual é a cerveja que você toma? É Brahma.
isso aí. Refrigerante, E aí é que tá, mas que o Vasco tem esse objetivo, a mídia. que foi lá na fundação, e enquanto eu estiver aqui e for vivo, eu vou estimular isso. Mas, presidente, deixa eu perguntar uma coisa. Presidente, todo mundo tem tanta sede de falar com o senhor que eu vou fazer logo um combo, vou fazer um perguntão. Então, foi difícil formar a sua equipe? E outra coisa, o senhor vai usar esse jeito austero e assim positivo de ser para voltar à política? Para quê? Para voltar à política? Para voltar à política? Não, eu não vou voltar para a política. Voltar para a política política normal? Se candidatar. Não. Aproveitando, vou dizer para você, eu fui deputado com 2 mandatos. Federal, 2 mandatos. Primeiro dia que eu cheguei na Câmara, eu ocupei a tribuna, falei uma das coisas que muitas pessoas não gostam. Eu não sou aqui representante do povo, eu sou representante do Vasco, porque foi o Vasco que me elegeu. Claro que você está lá no contexto, os caras falam isso, esse decoro, que não tinha nada disso. Então, agora, passei 8 anos lá, e vou dizer para você, nunca nomeei uma pessoa, nunca mexi com um centavo de dinheiro público. É por isso que com todas as coisas que os caras tentaram fazer, perseguir, etc., essa Vênus platinada tentou fazer o diabo comigo, não conseguiu. Por quê? Por que não conseguiu? Porque eu não tenho rabo. Falando em Vênus platinada, eu queria fazer uma pergunta a respeito disso da imprensa. O senhor falou que a imprensa vai, vem, o senhor já teve briga com vários jornalistas e processo e tal. Agora, por exemplo, o horário que a Globo tem, o que as emissoras, a Globo, nesse caso, tem horário de jogo às 9h45, não é mais ou menos isso? Quarta-feira, o senhor acha que isso afasta o público? Claro que afasta, mas ela paga por isso, tá bom. Por exemplo, semana, eu me surgi, marcar um jogo para segunda-feira, está na grade, não me paga por isso, eu não assinei contrato para fazer isso. Aí eu não posso ter prejuízo técnico e financeiro. Porque jogar segunda-feira é prejuízo, com certeza. Claro, querida, claro que é. 8 horas da noite. 8 horas da noite, segunda-feira, isso já é... Falando nisso, os clubes estão vivendo de quê? Como é que é o patrocínio do Vasco? O patrocínio tem a verba da televisão. Como é que é a Aqui folha? fizeram outra coisa que esses caras que passaram lá no Vasco fizeram, que antes de eu sair, se dividia da televisão, 5 clubes ganhavam rigorosamente igual. Rigorosamente igual. Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Rigorosamente igual. Eu saí, aí fizeram isso. Aquilo que eu chamo de espanholização do futebol. Chamaram, aqui numa linguagem muito simples, chamaram um que dirigia lá o Vasco e tal, escuta, nós vamos te dar tanto. O cara, tá bom. Onde é que eu assino? Comigo a conversa era outra. Comigo era assim, nós vamos te dar tanto. Tá, tudo bem. Agora, quanto vai ganhar o Flamengo? Isso eu não posso dizer. Então não assino. Ia ser uma fortuna tamanho do bonde da equipe. Eu te dar 500 milhões. Tá bom. Quanto vai ganhar o Flamengo? Não sei. Aí o que acontece? Fizeram o contrário, assinaram, aí o Flamengo hoje está ganhando o dobro do que o Vasco ganha, o Corinthians está ganhando lá em cima, fizeram uma espanholização do futebol e isso tudo... O que é a espanholização do futebol? É porque na Espanha tem 2 clubes, Real Madrid e Barcelona, que eles é que arrecadam mais. Entendi. Então puxaram lá para cima, botaram 2 clubes. Claro que aí você vem com a receita indireta também. Isso tudo é uma competição absolutamente desigual. Não, mas é para todo mundo, Fluminense, Botafogo. Mas pera. Eu falo de Vasco, eu falo de Vasco. Esse contrato não pode se reverter, não? A única coisa que eu consegui, já tinha contrato assinado até 2018. A única coisa que eu entrei, que eu consegui, foi, muito claramente, foi que hoje a divisão é feita de maneira diferente. É feita de 40%, quer dizer, a partir
a partir de 2019, 40% é dividido igual para todos, 30% é pela chamada meritocracia, que é a classificação do campeonato, e 30% pela exposição. Isso iguala um pouco mais. Fica mais razoável, né? Não, fica mais razoável. Melhor. Bom, você imagina alugar uma casa onde você constrói para a sua família, para alguém que deseja o seu cantinho. Para os seus filhos darem aqueles primeiros passinhos, ou aquele que é a sua loja na rua onde você faz saborosas receitas para alguém que você deseja sentir o sabor do sucesso. Essas histórias surgem todos os dias e para que elas aconteçam, é a melhor solução para você. Quem aluga, então, ou quer alugar, faça um CAP fiador. É o tipo de capitalização da Brasil Cap. Não sem fiador, sem taxa de adesão, sem comprovação de renda. CAP fiador. Você pode entrar lá no site e confira tudo isso. capfiador.com.br. Está aí na sua telinha aí. capfiador.com.br. CAP fiador ideal para o seu aluguel. Vamos a um outro intervalo e voltamos já já com o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, aqui hoje do Deles e Delas. Deixa. Voltamos com o Deles e Delas dessa noite, com o Eurico Miranda, polêmico, né? Enfim, eu vou fazer igual a Cláudia, fazer um como. Presidente, tinha coisas que eu queria saber. O senhor antes estava conversando conosco no intervalo, antes de começar a entrevista, o senhor disse que tinha que correr porque tinha umas coisas, umas arestas, uns pepinos para resolver lá no clube. Então, eu queria saber como é que anda a situação financeira do clube, como é que o clube se vira com essa crise, que está todo mundo combalido. E aproveitando o meu combo, eu queria saber o seguinte: o senhor tem essa paixão toda e passou essa paixão para o seu filho. O senhor gostaria que seu filho fosse um dia presidente do Vasco também? Não gostaria. Por quê? Não, porque ele não merece isso. Por quê? Não merece passar por isso. Mas apesar que já está igual você, está passando, passou por vários departamentos. Hoje em dia o vice-presidente mas eu não gostaria que ele chegasse, que ele não merece passar. Mas quem sabe? Igual o pai dele, não vai ser difícil encontrar. Que ature essas coisas todas. Você está dizendo que eu estava parando umas arestas. Só tem aresta. Eu recebi um clube com 700 milhões de dívida e todo arrasado. Como é que você faz? E agora, como ele está? Se você dá um pulinho lá, que você vai ver. Você vai pulir, você tem um centro de capacitação e prevenção dos atletas, que é o melhor da América do Sul. Eu tinha o parque aquático fechado. Eu recuperei o parque aquático está lá, já em funcionamento. Eu tinha o ginásio todo arrasado. Fiz o ginásio, está lá o ginásio todo funcionando, entre outras coisas, e a recuperação até estrutural do clube como tinha. Só para você ter uma ideia, para não ser uma coisa assim, que você talvez não tenha ideia direito das coisas, lá do Vasco, logo que eu cheguei, trouxe. Tirei 24 caminhões de lixo. Lixo. O clube estava jogado às traças, largado. Agora, uma recuperação não é da noite para o dia. É uma recuperação, um processo lento. E você vai fazendo. Quando você diz assim, eu tenho umas arestas, não. Eu tenho pepino lá todo dia. Eu tenho que descascar os pepinos. Alguns eu consigo descascar, outros não. Eu tenho pepino todo dia. Você recebe, eu não tenho nenhum problema feito da minha gestão. Eu não tenho nenhuma cobrança que seja feita para mim da minha gestão. Agora, eu recebo todo dia cobranças do passado, confissões de dívida que foram feitas de forma indevida e etc. Mas por isso que eu lhe perguntei, na crise, como é que o senhor está conseguindo gerir financeiramente qual era a dívida e qual era a receita do Vasco? O senhor já conseguiu baixar essa dívida de 700 milhões que eu recebi? Mais de 200 milhões. Não tem ninguém no Estado do Rio que não esteja em crise, já foi baixado. O próprio Estado. É por isso que a gente reduziu, porque senão tinha um time com jogadores muito maiores. Comparado, é um terço, por exemplo, da folha do Flamengo. A metade da folha do Fluminense. A receita do Flamengo é maior que a minha. Não, do Vasco eu tô. Não, a minha receita é a receita que a gente encontrou, que tinha praticamente toda comprometida com a Globo já, em termos de adiantamento, e a gente foi criando. Você está me fazendo uma pergunta, como é que eu consigo fazer?
Eu botei uma empresa de renome chamada Ernst Young para fazer uma auditoria. E um dos responsáveis lá no final, e depois de ele ter feito lá o levantamento todo que ele tinha feito, ele queria saber, me fez a mesma pergunta que você fez, só que mais... Técnica. Não, mais simples. Como é que você faz para você pagar essas contas todas? Como é que você faz? Pois é isso. Você administrar uma dívida dessa que Você pegou hoje 700 todo mundo milhões. tá na corda bamba, né? Você viu as contas pagas? É o que eu disse para ele. Você viu as contas pagas? Agora estou sendo paga, agora eu não vou. Isso é aquilo que ela falou. Você tem que fazer uma administração austera, você tem que apertar de um lado, apertar do outro, não pode fazer, botar dinheiro fora, esbanjar, e vai conseguindo, vai fazendo. Bom, tocar num assunto aqui que é há pouco tempo o nosso ídolo do futebol, durante o ano passado, desde que chegou no Vasco da Gama, era o jogador Neném. Acho que a torcida gostaria de saber do senhor, dos nossos telespectadores, e está havendo um probleminha com o Neném no Vasco da Gama de um mês para cá. Vai ter solução o caso do Neném, que ele era o maior ídolo do Vasco. Olha, deixa eu objetivamente, ele não teve nenhum problema, muito pelo contrário. O Nenê, ele é um jogador ídolo ou não ídolo, ele é um jogador profissional contratado, que tem as suas obrigações. Então, o problema é o seguinte, ele não concordando com isso ou com aquilo, porque o treinador o substituía uma vez, o substituiu outra vez, não gosta de ser substituído e tal. Aí ele foi, disse, não, eu quero sair, eu quero rescindir o contrato. Tá bom. Aí falaram comigo, eu digo, tá bom, pode rescindir. É porque eu tenho uma proposta, só trazer a proposta. Ele pegou as malas deles, fez até uma viagem. Só que, não, isso aí foi levar as filhas. Não, as propostas não apareceram. Não apareceu nenhuma proposta. Não apareceu nenhuma proposta. Qual é a solução do caso dele? A solução do caso dele é a seguinte. Fica ou continua? Ele é um jogador profissional. Não. Se ele não tem para onde ir, eu não vou rescindir o contrato dele por rescindir. Certo. Não, ele cumpre lá as suas obrigações. A hora que o treinador achar que deve escalá-lo, escala. Ele cumpre o direito, se ele estiver cumprindo. O jogador tem a obrigação de treinar, tem a obrigação de fazer. Claro. Agora não pode achar que. Numa linguagem simples e que você conhece. Romário só teve um. Eu sei disso. E Neymar, presidente, falando nisso, indo para o Paris Saint-Germain. Neymar também, mas não dá nem para comparar. Eu quero só para o senhor falar sobre a situação do Neymar. Não dá nem para comparar também. Neymar então, presidente, é um extra série. Falando de jogadores, na sua opinião, a quem convém um jogador ser tão caro? Não, você tem uma desproporção aqui do Brasil lá para fora, né? Você bota um jogador, por exemplo, vou botar uns números quaisquer. Você vende um jogador daqui por 5 milhões de euros. Ele joga na Europa, eles vendem eles lá por 40. É só que eles lá movimentam, eles botam, compram por 80, vendem por 60, vendem por 100. Ali é uma troca. Aí eles movimentam e são valores que a gente não pode nem pensar. Por isso que a gente chega aqui uma proposta. Você vendeu há pouco tempo o Douglas agora de fora. Chega uma proposta, você não resiste à proposta. Agora, Eurico, o que você acha que a oposição vai falar sobre você na próxima campanha? Qual será realmente a atenção que a oposição vai querer chamar a atenção da sua administração? Eu acho que a única coisa que eles podem fazer o resto eles não podem fazer. Eles podem falar, mas vão dar com o burro na água. Eles podem dizer que eu estou velho, ultrapassado, que não... Isso já fala há muito tempo, né? Tá bom, mas então, se fala há muito tempo, eu era mais novo. Mas eles agora podem falar que eu estou velho, ultrapassado e tal, que sou arcaico, que administro o Vasco com o lápis atrás da orelha, mas eu administro por necessidade. Qual é o seu sonho à frente do Vasco hoje? Se eu tivesse uma varinha mágica e dissesse assim, olha, eu preciso fazer isso com o Vasco para completar um ciclo que seja lá 10 meu anos, 15. sonho no Vasco era eu poder estar... Ganhar do Flamengo sempre. Eu tenho 9 netos. 9 netos.
O meu sonho era eu poder estar com esses meus netos e vendo que o Vasco estava indo muito bem. E o seu maior gol, presidente? Hein? Seu maior gol? É ter feito os meus filhos, os meus netos e todo mundo que me cerca Vasco. Esse é o maior gol que eu fiz na minha vida. Você retornou depois de muito tempo sem... O Vasco teve, além do futebol, tem a natação, que deu grandes vitórias também, como no remo também. E no basquete também, teve, na sua gestão, foi um dos melhores times que teve aqui no Brasil, foi o time de basquete do Vasco. E nessa última gestão, abandonaram totalmente o time de basquete, tanto que acabou a quadra, tiraram o taco, virou asfalto dentro da quadra, já estava tudo quebrado da quadra. E o senhor retornou, reformou o ginásio e retomou com o basquete agora. Por que o senhor fez essa decisão de retornar com o basquete? O basquete merecia isso. E eu tenho lá um vice-presidente, que era daquele meu tempo, e companheiro nosso, que é o Fernando Lima, e que é do basquete. E ele me trouxe lá. Como é que a gente pode fazer para montar um time e tal? Tem um custo. Ó, você me dá o custo e quero saber se nesse custo, vou te dizer objetivamente, se você vai fazer um time, você vai ganhar do Flamengo. Vai? Aí, é para fazer. Então tá bom. Então pode começar a fazer. Mas conseguimos ganhar o jogo, conseguimos. Não, nós ganhamos o jogo. Jogar com eles, jogamos. Gente, você fala, o pessoal entende o seguinte. Pode perder campeonato. Se ganhar o do Flamengo, está consagrado. Não, o Flamengo é um campeonato à parte, sempre foi. O pessoal falava muito, outra pergunta também que eu gostaria que o senhor esclarecesse. Mas nós estamos montando, só complementando, nós estamos montando um time fortíssimo agora. Eu sei disso, isso que eu quero perguntar para o senhor. Que o time do Vasco era um time envelhecido, com a idade média acima de quase 32, 33 anos. E agora está havendo uma grande renovação dessa garotada nova que o Vasco está tendo oportunidade de colocar em campo. O senhor acha que não demorou um pouco para fazer essa renovação no time do Vasco? Não. O que acontece é o seguinte, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. O que você acha que isso aí aconteceu ali? Não. Nós chegamos no Vasco e encontramos uma base totalmente arrasada. Esses meninos da base, para você ter uma ideia, não recebiam há 8 meses. Comiam pão com salsicha. E a gente tem que ser feito um trabalho de recuperação, que foi feito, e com tudo, eles têm alojamento, eles têm todo o atendimento que uma base deve ter, com escola, nutricionista, assistência social, tudo isso está sendo feito. E a parte física, e que nós temos, além do CAPRES, que é o nosso centro de capacitação dos atletas profissionais, tem o CAPES da base também. Nós fizemos o CAPES da base também. A garotada fazia moderníssimo. Não, aí os jogadores começaram, aí estão começando a surgir. E aí surgiram. Às vezes, aí você vê lá um cara assim... O Vasco assim, era fugar, uma grande fábrica de craques. Mas eles acabaram com aquilo. Foram lá, levaram lá para Itaguaí, cobrando 50 pratas para o jogador participar. O que fizeram com o Vasco, meu Deus, fizeram com o Vasco é um negócio terrível. E a gente fez lá o trabalho, como está sendo feito. O pessoal da base... E essa renovação está sendo saudável agora para o time do Vasco. Muito saudável. Porque todo mundo reclamava que o time do Vasco era o time envelhecido. Envelhecido. Não, mas era envelhecido porque era o que você podia ter. Presidente, eu queria terminar assim, a minha pergunta, que a gente já está com o tempo quase esgotado, que é o seguinte, eu sei que o caminho, a jornada de um jogador não é fácil, é muito complicado. Eu mesmo tive um filho que tentou ser jogador e tinha condições saudáveis para prosseguir na carreira e não foi. E eu sei que a criançada sonha, né? A gente falou do caso do Neymar, do Romário, enfim, de outros jogadores. E é o sonho do brasileiro ainda. O sonho do menino brasileiro é ser jogador, e agora da menina também. E muitos deles têm um sonho de ir para o Vasco, obviamente, né? Que tem uma estrutura maior, muito mais preparada.
Existe uma forma, um caminho que essas crianças possam ir, que os pais possam ajudar? Me refiro às crianças com menos condições financeiras e até as de classe média, mas as mais baixas, e principalmente, que sonham mudar de vida, conhecer outras realidades. Qual é o caminho para uma pessoa tentar a carreira de jogador de futebol? A maioria que você está falando das condições financeiras menores ou mais fracas, ou como você queira saber. Isso lá é aberto, como eu disse para você. Eles não, lá tem, a gente faz peneiras, a gente faz... Tem um trabalho, eu falei para você, eu tenho hoje, só no futebol, eu tenho mais de 400 atletas. Pra você ter uma ideia, tem o futebol de salão e o futebol. O Vasco tem sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20. Disputou a final agora, né? Está disputando tudo. Ele disputa lá, está lá. Então tem esse negócio todo. É só... Ele vai procurar... É evidente que a gente não pode abrigar todos. Claro. A gente não dá para abrigar todos, mas a gente... De preferência, eu gosto de abrigar aqueles que precisam mais. Porque tem uma frase de um cara, um jogador de futebol, que eu não sei qual é, não me lembro mais quem foi que falou, que filho de rico não dá jogador de futebol. Porque tem outras opções. Agora, o filho do pobre, que só tem aquela opção de ser o jogador de futebol, ele pode dar. Eu ouvi isso do Gerdau, Leleco. Quê? Eu ouvi isso do Dr. Jorge Gerdau, ele diz isso mesmo. É porque o pobre vai suar muito mais a camisa do que o rico. Eu tenho um exemplo, eu tinha um amigo meu, que eu não posso citar o nome, que o pai é milionário, ele foi ser o garoto de 16 anos, foi para Boa Vista jogar, e foi parar até no Vasco, inclusive, foi parar, mas não deu certo, parou e não deu certo. Não, é porque tem outras opções. Tem outras, é outra maneira de vida, outra vida que tem, outra não tem a mesma garra que um garoto que vem. Pobre, que quer... Se bem que hoje em dia no Brasil, todo mundo precisa de uma chance em qualquer lugar. Aí o rico também achou que é bom, assim não precisa mais sustentar o filho, e o filho vai sustentar o pai. Porque agora os filhos é que sustentam os pais, no futebol, né? É isso aí. Bom, vamos assistir nosso último break começar e voltamos já com as considerações finais do presidente do Clube de Regata Vasco da Gama, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Bom, estamos chegando aqui ao último bloco aqui do nosso Deles e Delas. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aqui a presença do nosso presidente aqui do Vasco da Gama. E só para lembrar que agora, em setembro, é o centenário do nosso querido, nosso velho guerreiro, centenário, que tanto defendeu as cores do nosso Vasco da Gama. E no enredo da Grande Rio, que vai ser homenageado o nosso velho guerreiro, vai ter uma ala para o Vascaíno, hein? Para os Vasco da Gama, uma fantasia maravilhosa que tem. Você que está em casa aí, que é vascaíno, que quer desfilar na Grande Rio, é só procurar.